O silêncio que habita os Campos Santos não é uma ausência de som, mas sim uma presença densa, uma tapeçaria tecida com os suspiros de quem partiu e o lamento daqueles que ficaram para trás. Para a maioria das pessoas, um cemitério é o destino final, o ponto onde a história de uma vida encontra seu ponto final em uma lápide de mármore frio. No entanto, para aqueles que convivem diariamente com as sombras das cruzes e o sussurro do vento entre os ciprestes, esse solo sagrado é, na verdade, um véu translúcido entre dois mundos que insistem em se tocar. A psicologia do medo em solo sagrado não nasce apenas da ideia da morte, mas da incerteza do que repousa abaixo de nossos pés. É o medo instintivo do que deveria estar imóvel, mas que talvez, no fundo da escuridão, ainda guarde um resquício de vontade própria. No coração de um grande complexo de cemitérios urbanos, vive o nosso primeiro relato, centrado na figura de um homem conhecido como o zelador veterano. Ele é um funcionário idoso, de movimentos lentos e olhos que já viram décadas de luto passarem diante de seus portões de ferro. O zelador é um homem de hábitos rígidos e uma mente profundamente metódica. Sua principal tarefa, além da manutenção dos caminhos de pedra e da limpeza das eras que insistem em devorar os nomes nas lápides, é a contagem. Todas as manhãs, ele abre os portões e registra mentalmente o fluxo de visitantes. Ao cair da tarde, quando o sol se esconde no horizonte e as sombras se alongam como dedos negros sobre as tumbas, ele realiza a ronda de fechamento para garantir que nenhum vivo ficou para trás no reino dos mortos. Durante anos, a matemática da vida e da morte foi exata para ele. No entanto, nos últimos meses, algo começou a perturbar a paz burocrática e a sanidade do zelador. Ele começou a notar uma discrepância impossível em seus registros mentais e em seu caderno de anotações gasto. Ao final do expediente, ele percebia com um calafrio que lhe subia pela espinha que o número de pessoas que saíam do cemitério era invariavelmente maior do que o número de quem havia entrado durante o dia. No início, ele tentou encontrar explicações lógicas. Pensou que talvez jovens estivessem pulando os muros durante a noite para realizar rituais ou brincadeiras de coragem, saindo discretamente pelos portões principais no dia seguinte. Mas as câmeras de segurança, instaladas em pontos estratégicos perto dos muros altos, não mostravam nenhum movimento. O que elas mostravam, ou melhor, o que elas omitiam, era algo muito mais sinistro e inexplicável. Certa noite, sob uma lua pálida e doentia que banhava o mármore com uma luz espectral, o zelador encontrou o que mudaria sua percepção da realidade para sempre. Ao caminhar por uma ala de sepulturas recentes, ele sentiu o cheiro de terra fresca, mas não era o perfume úmido de um sepultamento comum. Diante dele, o túmulo de um homem enterrado há menos de 48 horas apresentava uma visão grotesca e impossível. A lápide pesada estava deslocada e a terra estava espalhada por todos os lados de forma caótica. Contudo, ao aproximar sua lanterna trêmula, o zelador sentiu seus joelhos fraquejarem. Os pedaços de mármore e os montes de terra não haviam sido escavados de fora para dentro. Não havia marcas de paz ou ferramentas humanas ao redor. A pressão monumental veio de baixo. O concreto e a terra estavam estilhaçados para cima, como se algo, dotado de uma força sobrenatural e um desespero visceral, tivesse lutado para emergir da profundidade da cova e tivesse conseguido romper o seu cárcere eterno. O conflito interno do zelador veterano tornou-se uma batalha exaustiva entre sua razão e o horror que seus olhos testemunhavam. Ele buscou desesperadamente uma explicação lógica. Um erro na construção da sepultura, uma movimentação geológica rara do terreno úmido, ou até mesmo um crime hediondo de profanação por colecionadores de ossos. Mas nada explicava a ausência absoluta de pegadas humanas chegando ao local. Apenas
o rastro perturbador de algo que parecia ter se arrastado com dificuldade em direção às áreas mais antigas e densas do cemitério. Sua motivação para continuar ali, antes baseada no dever e na rotina, transformou-se em uma obsessão silenciosa e assustadora. Ele precisava entender quem ou o que estava deixando as profundezas para caminhar entre os vivos sob o disfarce da multidão cotidiana de visitantes. Antes de continuarmos com esta jornada pelas sombras, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. O mistério, porém, estava apenas começando a se revelar de forma mais agressiva. Enquanto o zelador tentava processar a visão do túmulo violado de dentro para fora, um som cortou a quietude pesada da madrugada. Não era um grito, nem o uivo familiar do vento entre as árvores secas. Era um som rítmico, seco e desesperadoramente humano. Vindo da direção do setor histórico, onde os mausoléus monumentais de famílias aristocráticas repousam há séculos sob camadas de poeira, o eco de unhas arranhando o mármore sólido tornou-se nítido e constante. O zelador caminhou em direção ao som, suas pernas pesadas como se estivessem submersas em lama, até parar diante do mausoléu da família Lancaster. Aquela estrutura de pedra escura e gótica estava lacrada com correntes pesadas e selos de chumbo há mais de 100 anos. De dentro daquela cripta impenetrável, onde ninguém deveria ter entrado ou saído em mais de um século, o som de algo arranhando freneticamente a face interna do granito ecoava com uma urgência aterrorizante, como se uma entidade centenária estivesse finalmente prestes a encontrar a saída para o nosso mundo. O eco do arranhar frenético nas paredes internas do mausoléu Lancaster ainda vibrava no ar pesado, como se a própria estrutura de pedra estivesse tentando gritar uma verdade insuportável. No entanto, o complexo de cemitérios é um organismo vasto, e cada setor guarda sua própria ferida aberta na realidade. Se no setor histórico o horror é antigo e aristocrático, na quadra 12 o medo tem um perfume adocicado e pútrido de flores de laranjeira. É ali que reside a presença da noiva de branco. Enterrada com o vestido que deveria ser o símbolo de seu dia mais feliz, ela se tornou a personificação de uma tragédia que o tempo não ousou apagar. Dizem que, após ser abandonada no altar por uma traição cruel, seu coração parou de bater, incapaz de suportar o peso da humilhação e da perda devastadora. A noiva de branco não é apenas uma aparição. Ela é uma força de ressentimento que surge nas noites de neblina espessa. Visitantes relatam ver uma silhueta pálida movendo-se entre as lápides da quadra 12. O que torna o relato macabro é a condição física da aparição. O tecido do vestido de noiva parece fundido grotescamente à pele descarnada da mulher. Onde existiriam rendas, há apenas teias de aranha e sujeira secular acumulada. O mais aterrorizante é seu rosto sob o véu rasgado, revelando olhos que emanam um brilho sobrenatural de ódio contra quem demonstra felicidade naqueles portões. Homens relatam mãos gélidas, apertando seus pescoços, enquanto um sussurro fétido pergunta por um nome que a história já esqueceu, mas que ela continua a caçar o culpado. Mas se a noiva é prisioneira de sua dor, outros são prisioneiros de um vazio absoluto que habita o campo santo desativado. Este é o ponto central do Pacto dos Três Amigos. Há exatos 20 anos, em uma noite de neblina densa e opressiva, 3 jovens decidiram desafiar o profano. Entre eles estava o sobrevivente do pacto. Movidos pela arrogância juvenil, entraram no setor mais isolado do cemitério antigo, onde a luz das lanternas era engolida pela escuridão. O objetivo era simples: permanecerem unidos até o amanhecer. Juraram que nada os separaria, nem a vida, nem a morte. No entanto, o cemitério cobra um preço alto por promessas feitas sobre as covas de desconhecidos. Enquanto caminhavam entre anjos decapitados e cruzes tortas,
O amigo desaparecido afastou-se para observar uma inscrição gravada em latim. O peso do silêncio que se seguiu foi sufocante. Não houve grito ou som de luta. Quando os amigos se viraram, ele simplesmente não estava mais lá. O que encontraram desafia qualquer lógica racional. Sobre uma lápide fria, as roupas do rapaz estavam dobradas com uma precisão cirúrgica e assustadora. Jaqueta, camiseta, calças e sapatos estavam arranjados como se ele tivesse se desintegrado instantaneamente ou saído da própria pele sem desarrumar o tecido. O corpo nunca foi encontrado. Nas 2 décadas seguintes, a vida do sobrevivente do pacto tornou-se um deserto de amargura e culpa paralisante. O trauma de perder o melhor amigo para o vazio corroeu sua sanidade. Ele passou anos voltando ao cemitério, buscando respostas inúteis no vento que sopra entre os ciprestes. A culpa de sobreviver e deixar o amigo para trás tornou-se uma sombra constante. Ele não era mais o homem de 20 anos atrás. Era um fantasma vivo, habitando um corpo que envelhecia rapidamente, enquanto sua mente permanecia presa para sempre, naquela noite fatídica de neblina. A reviravolta aconteceu na semana passada. Em uma última tentativa desesperada de encerrar esse ciclo de dor, o sobrevivente tirou uma fotografia digital do local exato do desaparecimento. Ao analisar a imagem no computador, seu coração quase parou de bater. No fundo da foto, oculto pela mesma neblina de 20 anos atrás, estava o amigo desaparecido. Ele não era um vulto borrado ou uma mancha de luz. Ele estava lá, nítido e presente. O perturbador não era apenas sua presença, mas que, enquanto o sobrevivente era agora um homem de meia idade marcado pelas cicatrizes do tempo, o jovem na foto permanecia exatamente igual ao dia em que sumiu, com o mesmo rosto juvenil e olhar perdido, como se para ele os últimos 20 anos tivessem sido apenas um único segundo no silêncio da eternidade fria e silenciosa do túmulo que nunca o libertou de vez. A revelação daquela fotografia não foi apenas um choque psicológico para o sobrevivente. Foi um lembrete cruel de que o tempo dentro das grades do cemitério não flui da mesma maneira que o nosso mundo ensolarado. Enquanto alguns sofrem pela perda lancinante de entes queridos, outros veem nos mortos uma oportunidade vil de lucro imediato. Este é o domínio obscuro do coveiro arrependido, um homem cuja ganância superou há muito tempo qualquer resquício de respeito pelo solo sagrado que pisava diariamente. Para ele, cada sepultamento não era um rito de passagem, mas o fechamento de um cofre que ele pretendia arrombar sob o manto protetor da escuridão. Ele não enxergava o luto nas faces das famílias, mas sim o brilho das alianças de ouro nos dedos rígidos e o cintilar de colares de pérolas que acompanhavam os corpos para a eternidade solitária do subsolo. O coveiro arrependido desenvolveu uma técnica precisa e gélida. Ele esperava que o complexo de cemitérios fechasse seus portões de ferro e, com a ajuda de uma pá silenciosa e ferramentas de precisão cirúrgica, violava a paz do descanso eterno. No início de sua carreira sórdida, ele ainda sentia uma leve hesitação, um calafrio instintivo que atribuía ao sereno da noite, mas logo a frieza tomou conta de seu espírito corrompido. Ele passou a colecionar relógios de bolso antigos, broches de rubi e até mesmo dentes de ouro arrancados com pinças metálicas de mandíbulas que não podiam mais protestar. Em sua mente distorcida, os mortos eram meros depósitos de riqueza desperdiçada. No entanto, a conta por tamanha profanação começou a ser cobrada de forma implacável e absolutamente sobrenatural, transformando sua vida em um pesadelo desperto. Tudo começou com sons estranhos em sua própria residência, quilômetros longe do Campo Santo. O coveiro arrependido passou a ser visitado pelos antigos donos dos objetos que ele escondia em uma gaveta trancada a 7 chaves.
À noite, o silêncio de sua casa era quebrado pelo som rítmico de passos arrastados no corredor. Passos que carregavam consigo o odor inconfundível e nauseante de terra úmida e flores murchas de velório. As portas rangiam sem que houvesse qualquer corrente de ar, e o ambiente em seu quarto tornava-se tão gelado que sua respiração formava pequenas nuvens de vapor cinzento. O terror real, porém, não era o que ele ouvia, mas o que vislumbrava nas sombras dos cantos. Vultos descarnados, vestindo os mesmos trajes apodrecidos com que haviam sido enterrados, permaneciam imóveis ao pé de sua cama, apontando silenciosamente para a gaveta onde suas joias estavam guardadas. Suas órbitas vazias exalavam uma condenação silenciosa que nenhuma riqueza poderia compensar. Enquanto o coveiro mergulhava em um abismo de paranoia e terror físico, o mistério do cemitério se estendia para outra área, aparentemente mais inocente, mas igualmente perturbadora: o Jardim das Crianças. Este setor, reservado para os pequenos que partiram cedo demais, é um mar de cores desbotadas pelo sol e brinquedos deixados como tributos de um amor que se recusa a morrer. É um local onde a tristeza é palpável em cada centímetro de grama, mas onde algo inexplicável acontece todas as noites. Zeladores veteranos e seguranças noturnos relatam com voz trêmula que os brinquedos, carrinhos de plástico, bonecas de pano de olhos vidrados e ursos de pelúcia encardidos nunca permanecem na posição em que foram deixados pelos pais enlutados. O fenômeno no Jardim das Crianças ultrapassa a simples ideia de fantasmas infantis brincando na escuridão. Durante a madrugada, os objetos se movem de forma deliberada, silenciosa e coordenada, organizando-se em padrões geométricos complexos sobre as lápides pequenas. Círculos perfeitos, triângulos concêntricos e símbolos que lembram línguas antigas e esquecidas são formados por dezenas de pequenos itens dispostos com precisão milimétrica. Não há rastros de mãos humanas ou pegadas na poeira, apenas a disposição matemática e assustadora dos brinquedos. O medo do desconhecido aqui ganha uma camada de ameaça física palpável. Visitantes relatam sentir puxões invisíveis em suas roupas e o som de risadas infantis que, gradualmente, se transformam em rosnados baixos e guturais que fazem o sangue congelar. A atmosfera no jardim torna-se tão densa que é difícil respirar, como se a energia coletiva daquelas almas estivesse comprimindo o próprio ar. A tensão progressiva começou a se manifestar em ataques físicos diretos contra o coveiro arrependido. Ele passou a encontrar hematomas arroxeados em forma de dedos em seus braços e pescoço ao acordar. As joias que ele tentava vender retornavam misteriosamente para sua gaveta no dia seguinte, mesmo que ele as tivesse entregado a um receptador a quilômetros de distância. A ganância que outrora o motivava agora era uma corrente pesada que o prendia a um destino inevitável. Ele tentou se livrar de tudo, jogando as peças em um rio profundo, mas a presença dos visitantes noturnos apenas aumentava em agressividade. A fronteira entre o mundo dos vivos e o domínio dos mortos estava se rompendo sob seus pés, e a terra parecia clamar pelo que lhe fora tirado. Em uma manhã de neblina espessa, o ponto de ruptura final foi alcançado. O coveiro arrependido acordou após uma noite de pesadelos febris, sentindo uma pressão sufocante em sua garganta e um gosto metálico amargo impregnando suas papilas gustativas. Ao tossir violentamente, ele sentiu algo sólido e gelado, raspando dolorosamente contra seu paladar. Com os olhos arregalados de horror absoluto diante do espelho manchado, ele viu o que havia surgido de dentro de si. Era um anel de ouro maciço com uma pedra de ônix negra, o exato objeto que ele havia roubado de um patriarca semanas antes e vendido para sanar suas dívidas. O anel estava ali, materializado dentro de sua própria boca,
coberto por um muco escuro e viscoso que cheirava a decomposição profunda, como se o dono original tivesse vindo pessoalmente devolvê-lo, garantindo que o ladrão carregasse o peso de seu pecado gravado na própria carne. A linhagem da família Lancaster sempre foi envolta em um véu de tragédia e um mistério que desafiava gerações, funcionando como uma ferida aberta na história daquele Campo Santo. Enquanto o coveiro arrependido enfrentava as consequências de sua própria ganância em sua casa assombrada, outro drama, muito mais intelectual e igualmente sombrio, se desenrolava nos arquivos e nas criptas mais profundas do cemitério. O pesquisador de genealogia, um homem cuja vida fora dedicada a desvendar as complexas teias de sangue das famílias fundadoras, encontrou-se obcecado pelo destino trágico dos Lancaster. Eles eram conhecidos por uma característica perturbadora. Quase todos os membros da linhagem masculina morriam exatamente ao completar 33 anos, sem sinais óbvios de doença ou violência externa. Era como se um cronômetro invisível fosse disparado no momento de seu nascimento, contando os segundos até uma extinção inevitável. O pesquisador acreditava que a resposta não estava nos registros médicos ou certidões de óbito, mas no imponente mausoléu da família Lancaster, uma estrutura de granito negro e ferro forjado que parecia observar os vivos com um desprezo pétreo e antigo. Julian Lancaster, o mais brilhante e excêntrico da última geração da família, fora enterrado em meados da década de 1920. Ele era um entusiasta da telegrafia sem fio e dos primeiros experimentos com rádio, e o pesquisador descobriu, através de diários privados e documentos amarelados, que Julian temia menos a morte do que o isolamento insuportável de ser enterrado vivo por engano. Por isso, ele projetou um sistema complexo de transmissão eletromagnética alimentado por uma bateria experimental de longa duração, que teoricamente deveria permitir a comunicação com a superfície caso ele acordasse dentro do caixão. No entanto, quando o pesquisador de genealogia se aproximou da parede fria do mausoléu com um scanner de radiofrequência moderno, o que ele ouviu foi um sinal impossível e arrepiante. Um pulso eletromagnético, rítmico, deliberado e potente emanava de trás das paredes de mármore. Não era um ruído estático aleatório ou uma simples interferência atmosférica. Era código Morse, nítido e cortante, vibrando através do éter como se tivesse sido enviado naquele exato segundo por uma mão desesperada operando o antigo equipamento de Julian. O pesquisador instalou seu equipamento pesado nos arredores do Campo Santo, passando noites gélidas sob a luz pálida de lanternas, traduzindo laboriosamente os sinais que desafiavam as leis da física, da biologia e do tempo linear. À medida que as palavras se formavam no papel, o suor frio escorria por sua espinha e suas mãos começavam a tremer incontrolavelmente. A mensagem não era um testamento de despedida ou uma oração final de um homem moribundo, mas um grito angustiado que atravessava o século com a força de um pesadelo real. O sinal dizia repetidamente: "Ainda aqui, não sou eu. Ele está usando minha pele. Tirem-no de mim antes que ele termine." A racionalidade do estudioso lutava violentamente contra a evidência física diante de seus olhos. Como poderia um corpo, enterrado há quase 100 anos em uma caixa de metal lacrada, estar operando um transmissor e enviando avisos lúcidos sobre uma presença intrusa e maligna que o habitava? A curiosidade acadêmica, misturada a um pavor existencial crescente, forçou-o a tomar uma decisão drástica e sem volta. Ele precisava ver com seus próprios olhos o que restava de Julian Lancaster no interior daquele nicho esquecido. A abertura do mausoléu ocorreu durante uma madrugada, onde a neblina era tão espessa que parecia ocultar o mundo dos vivos do olhar dos mortos. O pesquisador, com o coração martelando contra as costelas, removeu os selos de chumbo
e forçou a pesada tampa do caixão de mogno com uma alavanca de aço. O som do metal rangendo contra a madeira soou como um grito agonizante no silêncio absoluto da noite. O cheiro que emergiu não era o de podridão orgânica comum, mas um aroma acre e sufocante, semelhante a metal oxidado misturado com terra estéril e ozônio. Ao projetar a luz intensa da lanterna para dentro da cavidade escura, o pesquisador sentiu o mundo girar. Julian Lancaster estava lá, ou pelo menos as suas vestes de gala estavam. O terno de veludo e a camisa de seda branca estavam perfeitamente preservados, sem um único sinal de desgaste pelo tempo, mas não havia um esqueleto humano habitando aquelas roupas. No lugar de ossos e carne, havia uma massa de filamentos cinzentos, escuros e gelatinosos que preenchiam todo o espaço do caixão, movendo-se com uma pulsação lenta, rítmica e hipnótica que parecia acompanhar exatamente o sinal de rádio captado anteriormente. No topo da gola da camisa, onde deveria estar o rosto do herdeiro, não havia nada além de uma membrana vibrante que imitava a forma de um crânio, emitindo uma luz pálida e doentia. O dispositivo de rádio fora incorporado àquela massa biológica desconhecida, fundindo carne e metal em uma abominação indescritível. O pesquisador percebeu que os Lancaster não morriam por uma maldição, mas porque serviam de incubadoras para algo que aguardava pacientemente abaixo da terra. A criatura, sentindo a mudança de pressão e o oxigênio, começou a se desenrolar do terno de Julian, esticando seus apêndices inumanos em direção ao rosto do pesquisador, enquanto o rádio emitia um último e ensurdecedor sinal de socorro, que não vinha mais de Julian, mas da própria coisa que o consumira. Enquanto o pesquisador de genealogia cambaleava para longe das sombras do mausoléu Lancaster, sentindo o hálito gélido daquela abominação em sua nuca, o terror nos campos santos do país assumia formas ainda mais insidiosas em locais onde a civilização parecia ter sido esquecida pelo tempo. Longe do concreto urbano e da eletricidade dos transmissores, o medo se manifestava de maneira visceral em um cemitério rural, oculto entre colinas verdejantes e névoas perpétuas que nunca se dissipavam completamente, nem mesmo sob o sol do meio-dia. Foi ali que surgiu o Relato 7, a história da estátua que chora sangue, um fenômeno que começou como uma promessa de milagre e terminou como um mergulho sem volta no horror geológico. No centro desse pequeno cemitério de terra batida, cercado por cercas de arame farpado e cruzes de madeira carcomidas por cupins, erguia-se a estátua da Virgem das Dores. Era uma escultura de mármore branco, cujas feições transmitiam uma melancolia tão profunda que parecia emanar das entranhas da própria pedra. Os moradores locais afirmavam que, em noites de lua minguante, a estátua começava a verter um líquido viscoso e carmesim pelos olhos, manchando a pureza do mármore com o que parecia ser sangue humano fresco. O fenômeno atraiu multidões de fiéis, que recolhiam o fluido em lenços brancos, acreditando ser um sinal de intercessão divina em tempos de colheitas escassas. No entanto, o cheiro que emanava daquelas lágrimas não era de santidade, mas de ferro oxidado e decomposição profunda. Um investigador cético, acompanhado por uma equipe de geólogos, decidiu analisar o solo sob o monumento. O que descobriram não foi uma intervenção celestial, mas uma profanação enterrada sob séculos de silêncio. O cemitério rural fora construído, inadvertidamente, sobre um antigo local de descarte de um expurgo em massa, um poço de sacrifício, onde centenas de corpos foram empilhados em camadas de cal e segredos. A estátua não estava chorando, ela estava agindo como um duto de pressão. Os gases da putrefação secular, combinados com a movimentação das placas de argila e a infiltração de águas subterrâneas, estavam forçando os resíduos liquefeitos daquela massa humana para cima, através dos poros microscópicos do mármore. O sangue era, na verdade,
o suco da agonia acumulada de uma geração inteira de esquecidos, reclamando seu lugar na superfície através da imagem sagrada. Quando a estátua finalmente rachou sob a pressão interna, o que jorrou não foi fé, mas uma torrente fétida de realidade que fez o cemitério ser evacuado e selado para sempre por autoridades que não sabiam como explicar a origem biológica daquele fluido. Contudo, se no campo o horror era físico, no coração do Campo Santo, dentro da capela abandonada, o medo assumia uma frequência vibracional perturbadora. Este era o relato 8, o mistério do piano fantasma. O músico, um homem cujo ouvido absoluto era tanto uma bênção artística quanto uma maldição psicológica, ouviu falar das melodias clássicas que escapavam das ruínas da capela todas as noites, precisamente às 3 horas da manhã. O prédio estava desativado há décadas, com seu telhado parcialmente desabado e o interior tomado por teias de aranha e poeira estelar. O piano de cauda que restava no altar estava em ruínas, com as cordas rompidas e as teclas de marfim amareladas pelo tempo. Movido por uma obsessão técnica, o músico decidiu documentar o fenômeno. Ele montou seus equipamentos de gravação de alta fidelidade, posicionando microfones ultrassensíveis em torno da carcaça de madeira podre. Ele se trancou na sacristia, observando através de uma fresta na porta pesada de carvalho. Quando o relógio marcou a hora morta, o silêncio do cemitério foi cortado por um acorde potente que reverberou nas vigas da capela. As teclas do piano quebrado começaram a se mover sozinhas, afundando sob o peso de dedos invisíveis, enquanto uma melodia de beleza angustiante preenchia o ar úmido. A música parecia narrar uma descida lenta para o abismo, uma sucessão de notas que imitavam suspiros e o som de terra caindo sobre caixões. Ao amanhecer, o músico recolheu as gravações e refugiou-se em seu estúdio doméstico. Ele passou horas isolando as frequências e limpando o ruído de fundo. Foi então que percebeu algo que fez seu sangue congelar em suas veias. Ao reduzir a velocidade da gravação em 50%, as harmonias dissonantes revelavam uma estrutura rítmica que formava padrões linguísticos. Não eram apenas notas musicais, mas uma mensagem codificada. O músico debruçou-se sobre dicionários de línguas antigas, o suor frio ensopando sua camisa enquanto a tradução se revelava. A frase em latim, repetida em um loop infinito, sob a beleza da melodia, sussurrada pelas vibrações das cordas fantasmagóricas, dizia: Vigila, non terra devorat, et non sumus soli. A tradução era clara e aterrorizante. Vigia, pois a terra devora e não estamos sozinhos. O gancho dessa revelação surgiu no último segundo da fita, quando, após o silêncio final do piano, ouviu-se o som nítido de passos pesados caminhando por trás do microfone e uma voz gutural sussurrando o nome completo do músico, marcando o início de uma contagem regressiva para algo que já estava a caminho de sua própria casa. A advertência em latim gravada na capela não era apenas um aviso para o músico, mas um prenúncio de que a realidade dos vivos e a dos mortos estava se fundindo em uma espiral de inevitabilidade. Enquanto o som dos passos invisíveis ecoava nos fones de ouvido do pesquisador sonoro, a quilômetros dali, no coração pulsante do cemitério urbano, um homem comum estava prestes a enfrentar o mais pessoal e aterrorizante dos paradoxos. Este é o relato 9, a crônica do visitante do futuro, uma história que desafia a linearidade do tempo e a própria noção de livre-arbítrio em solo sagrado. O visitante do futuro era um homem metódico e prático, que utilizava o atalho por entre as alamedas de mármore para chegar ao trabalho todos os dias. Para ele, aquelas lápides eram apenas marcos de granito, parte de uma paisagem estática e silenciosa que ele ignorava solenemente. No entanto, naquela tarde de céu plúmbeo e ar carregado de eletricidade,
Algo capturou seu olhar periférico de uma maneira impossível de ignorar. Em uma ala recém-aberta do cemitério, onde a terra ainda estava fresca e o cheiro de argila úmida impregnava o ambiente, ele viu uma lápide de granito negro, polida como um espelho escuro. Aproximou-se por pura curiosidade, mas o que viu gravado no mármore fez o chão desaparecer sob seus pés. Em letras douradas e impecáveis, estava o seu próprio nome completo. Abaixo dele, a data de nascimento estava correta, mas a data de falecimento o paralisou completamente. O registro indicava o dia seguinte. O pânico, frio e cortante como uma lâmina, subiu por sua espinha. Ele tocou a pedra, esperando que fosse uma brincadeira de mau gosto ou uma alucinação causada pelo cansaço, mas a textura do granito era real e gélida. Ele olhou em volta, procurando desesperadamente pelo zelador veterano, mas o funcionário idoso estava longe, sendo apenas uma silhueta distante que contava as sombras que cruzavam os portões. O visitante do futuro correu para fora do Campo Santo, com o coração martelando contra as costelas. Sua mente trabalhava freneticamente em uma lógica de sobrevivência. Se ele soubesse a data exata, ele poderia mudar o resultado final. Ele não sairia de casa. Ele se trancaria no quarto, evitaria qualquer risco e provaria que o destino era apenas uma superstição para os fracos de espírito. Contudo, o universo parecia ter outros planos, tecendo uma rede de casualidades que o puxava de volta. Ao chegar em seu apartamento, encontrou uma intimação judicial urgente que o obrigava a comparecer ao centro da cidade na manhã seguinte. Ele decidiu ignorar a ordem, mas horas depois, um vazamento de gás em seu prédio forçou a evacuação imediata de todos os moradores pelos bombeiros. Enquanto ele dirigia para um hotel em busca de refúgio, as estradas pareciam convergir para uma única direção, como se a cidade inteira estivesse conspirando contra sua fuga. Desvios por obras repentinas, acidentes em cruzamentos e falhas inexplicáveis no sistema de navegação do carro o empurravam sistematicamente de volta para a zona onde o complexo de cemitérios residia. Cada tentativa de fugir daquele perímetro era frustrada por uma coincidência mais sinistra que a anterior. A madrugada chegou com uma tempestade elétrica que iluminava as nuvens em tons de roxo doentio. O visitante do futuro, exausto e à beira de um colapso nervoso, tentou se manter acordado dentro do carro estacionado em um posto de gasolina, mas o cansaço era uma força física quase hipnótica. Quando seus olhos se fecharam por um breve segundo, ele foi despertado pelo estrondo de um trovão que pareceu sacudir a própria alma. Ele não estava mais no conforto do seu veículo. Estava de pé, no meio da chuva torrencial, exatamente diante do portão principal do cemitério urbano. Suas roupas estavam encharcadas de lama e ele não tinha nenhuma memória de como havia caminhado até ali. Os portões pesados, que deveriam estar trancados por correntes grossas, rangeram e se abriram sozinhos, como se o cemitério estivesse inspirando profundamente, puxando-o para as suas entranhas. Ele tentou lutar, mas seus pés se moviam por uma vontade alheia, arrastando-se pelos caminhos de cascalho em direção à ala recém-aberta. Ele percebeu, com um horror absoluto, que todos os seus esforços para fugir o haviam conduzido exatamente para o ponto central da sua própria destruição. Ele parou, trêmulo, diante da lápide de granito negro que agora brilhava sob os relâmpagos. A cova à sua frente já estava aberta. Um retângulo de escuridão absoluta, esperando para ser preenchido pela sua carne. Nesse momento de tensão insuportável, o silêncio da chuva foi quebrado pelo toque estridente de seu celular no bolso do paletó. Ele atendeu com as mãos geladas, esperando ouvir qualquer voz humana que pudesse resgatá-lo daquele pesadelo. Mas do outro lado da linha, não houve palavras de conforto. Houve apenas um som rítmico, seco e claustrofóbico.
O impacto violento de Paz de Ferro contra a terra densa, seguido pelo barulho inconfundível de torrões de argila batendo pesadamente sobre a tampa de uma caixa de madeira. A ligação parecia vir de dentro da própria terra aos seus pés. O visitante do futuro olhou para a tela do aparelho e viu, com os olhos esbugalhados, que o número que o chamava era o seu próprio número, realizando uma ligação que vinha de um futuro que já havia começado. A ligação do visitante do futuro se perdeu em um estalido estático, deixando para trás apenas o som da chuva e a certeza de que o destino não aceita recusas. Contudo, para além das lápides numeradas e dos nomes gravados em mármore polido, existe um lugar onde o tempo apodreceu de forma irreversível. No limite extremo do complexo de cemitérios, onde a vegetação selvagem devorou as cruzes de ferro e as raízes das árvores milenares racharam as fundações da memória, ergue-se o Campo Santo desativado. É neste território esquecido que reside o 10º e mais terrível relato, a entidade do Poço Esquecido. Este local, evitado até mesmo pelo zelador veterano em suas rondas, guarda um segredo que remonta a eras antes da primeira pá de terra ser lançada para um enterro sagrado e impiedoso. O cemitério antigo não foi construído para honrar os mortos, mas para aprisioná-los sobre um epicentro de maldade. No centro geométrico dessa necrópole, sob uma laje de pedra imensa, encontra-se o Poço Esquecido. Relatos sugerem que o local foi palco de rituais proibidos, sacrifícios feitos a divindades de sombras que não possuem nome. Quando o Campo Santo foi estabelecido por cima, a intenção era que as orações e o solo abençoado servissem como um selo eterno e indestrutível. Mas a entidade do poço, uma sombra consciente e milenar, não é algo que possa ser contido. Ela se alimenta da estagnação da morte e, ao longo dos séculos, começou a estender seus tentáculos de escuridão por todo o complexo, infiltrando-se nas rachaduras da realidade. O clímax desse horror manifestou-se quando a barreira entre as dimensões tornou-se perigosamente fina. Visitantes que se atreveram a entrar no Campo Santo desativado relataram que as sombras no chão não correspondiam aos objetos que as projetavam. Em noites de lua nova, as silhuetas das lápides ganham consciência própria, desprendendo-se das superfícies para rastejar em direção ao poço. A entidade do poço começou a sussurrar através do vento, uma cacofonia de vozes que pertencem a todos aqueles que foram enterrados ali, desde o visitante do futuro até o último dos Lancaster. Não são apenas fantasmas, mas uma massa única de agonia que busca uma saída definitiva para o nosso plano de existência físico. O confronto final ocorreu quando uma expedição de historiadores tentou abrir a laje do poço, acreditando encontrar artefatos antigos. O que encontraram foi uma explosão de escuridão física que engoliu a luz das lanternas e a sanidade dos homens. A entidade do poço não possui forma fixa. Ela é o vazio que resta quando a alma é arrancada. Naquele momento, as sombras de todo o complexo, incluindo a noiva de branco e os restos do mausoléu Lancaster, convergiram para um ponto de singularidade terrorífica. A compreensão tardia foi a de que alguns lugares servem como prisões para coisas que não pertencem ao nosso universo, e que cada túmulo e cada oração são apenas elos de uma corrente que está prestes a se romper totalmente. A resolução desse mistério trouxe uma paz amarga. O Campo Santo desativado foi lacrado por um silêncio que ninguém ousa quebrar. O zelador veterano agora olha para o portão como um sentinela de uma guerra invisível. Ele sabe que a contagem de quem entra e sai nunca fechará, pois a Terra é um organismo faminto que processa mais do que apenas carne. O respeito aos mortos deixou de ser etiqueta para se tornar uma medida de sobrevivência humana. A linha tênue que separa a curiosidade da tragédia foi cruzada, e o que restou foi o conhecimento de que o solo que pisamos é apenas a pele fina que cobre um abismo de segredos insondáveis e predatórios.
Ao refletirmos sobre esses relatos, desde o piano fantasma até a entidade das profundezas, percebemos que o cemitério é um portal vigiado. Cada história é um aviso de que o desconhecido nos observa através das frestas das criptas. A morte é o grande equalizador, mas o que habita ao seu lado, em solo sagrado, permanece como um desafio à nossa compreensão. Talvez a verdadeira proteção não resida em muros altos de pedra fria, mas no temor reverente que nos impede de cavar onde não fomos convidados. Agora, enquanto as luzes se apagam, resta uma pergunta profundamente perturbadora. Ao passar pelo cemitério mais próximo de sua casa hoje à noite, você terá coragem de olhar para as sombras que se movem entre as lápides? Ou descobrirá que uma dessas sombras decidiu que o silêncio do seu quarto é o lugar perfeito para continuar a história? Vigia, pois a terra devora e você nunca está verdadeiramente sozinho.